Vou botar o cadeira aqui na frente aqui, ó. Aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Abre ali, abre ali, abre ali. Aqui, ó. Dá licença aqui, dá licença. Deixa ele atrás aqui, ó. Cadeira, né? Vai lá, perto das câmeras. Pode botar ele aí na frente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 23, versículo 5. E depois nós vamos fazer uma oração. E depois em seguida nós vamos fazer uma oração. Já achei. Vai lá. Pode usar, sai lá embaixo. Deu? Muito obrigado. Entra lá, vai sair lá naquele lado. Ô Luiz, ajeita mais assim, né? Tá bom, pelo pé dá pra ajeitar, né? Tá bom. Salmos 23, Tá bom. versículo 5 diz assim: diante de mim preparas a mesa à frente dos meus inimigos. Tá bom. Então o Eterno aqui, ele preparou uma mesa, Davi falou: o Eterno preparou uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Nós temos visto aí que muitos inimigos têm se levantado contra a mesa do Eterno. E hoje nós vamos entender o que é a mesa do Eterno. Eu já lancei 2 vídeos no YouTube, que vocês já assistiram, falando sobre o Partido do Pão. Lancei o primeiro, depois lancei o segundo, ficou tremendo também o vídeo. Mas parece que tem pessoas que tem pouco raciocínio, ou não sei se não quer entender a palavra do Eterno, porque essa questão do Partido do Pão é uma questão muito simples. Quando você lê o livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala que o Machia aprendeu de Machia, ele não aprendeu de homem algum. Ele fala: a revelação que eu recebi diretamente de Yalcha. Eu não recebi de homem algum. E aí ele diz: na noite que Yalcha foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Depois ele tomou o cálice, ele falou: esse cálice representa o cálice na nova aliança. É o meu sangue que será derramado por vós. Então ali está claro, se você pegar a Bíblia, entregar para qualquer pessoa e mandar ela ler esse texto e falar: o que você entendeu? Ele tomou o pão e partiu. E deu graças. E diz que aquele pão ali representa o corpo dele. Depois ele partiu o cálice, orou no cálice, o cálice representa a nova aliança com o seu sangue. Qualquer pessoa vai entender isso. Mas tem pessoas que parecem que quer levar para outro lado. É tirar o entendimento verdadeiro da palavra do Eterno. Então o salmista Davi falou assim: o Eterno preparou uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Existem os inimigos da mesa do Eterno. Quando nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, olha o que ele diz. Ele diz assim: 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Ele diz assim: todas as vezes, pois que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte de Yalcha até que ele venha. Algumas pessoas vão falar assim: proclamais a morte de Yalcha até que ele venha. Então, quando nós estamos fazendo isso aqui que nós estamos fazendo agora, partir o pão e o cálice, nós estamos proclamando a morte de Yalcha. Mas nós estamos proclamando para quem? Aqui não tem ímpio, né? A maioria das vezes que nós reunimos, só se alguém, né, que foi convidado, que não crê no Eterno, e está aqui no nosso meio, que é um ateu, que não crê, ele vai ouvir também. Mas aquele está dizendo que quando nós fazemos isso aqui, nós estamos proclamando, nós estamos anunciando, até que Yalcha volte. Nós estamos anunciando então para quem? No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 10, nós podemos ver para quem que nós estamos anunciando a morte de Yalcha até que ele venha. Efésios 3, versículo 10, diz assim: para dar a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestiais, por meio da igreja, a multiforme sabedoria do Criador. Então, quando nós estamos fazendo o partir do pão e do cálice, nós estamos anunciando para os principados e potestades. Nós estamos anunciando para os demônios, para Satanás, para as suas legiões, que o nosso mestre morreu. E que na noite que ele morreu, ele pediu para nós fazer isso.
até que ele voltasse. Então, quando eu estou partindo o pão e o cálice, eu estou dizendo para os principados e potestades: vocês foram derrotados. Aleluia. E algo morreu por nós. E aqui nós estamos recordando que ele foi entregue, que ele foi partido por nós. Então ele fala: vocês devem fazer isso até que eu volte. Vocês devem proclamar para o reino das trevas que eu venci todo esse principado, esse potestade, e que vocês foram salvos agora, porque vocês aceitaram isso. Então essa questão da mesa do eterno, quem é que está se levantando contra a mesa do eterno, na verdade? É o inimigo. É Satanás que está levantando contra a mesa do eterno. Por isso que o salmista falou: você me preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. São contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então essa questão nós devemos olhar não para o homem, nós devemos olhar para o inimigo que está colocando heresia na mente das pessoas. Porque a Bíblia fala de doutrinas de demônio. Os demônios, eles colocam a doutrina onde? Eles não aparecem aqui e saem falando aqui. Eles põem na mente dos líderes, principalmente aqueles que estão na frente. Então essa questão do partido do pão eu quero trazer para os irmãos. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, e no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, fala que todos aqueles que foram sepultados em Yahshua do batismo morreram para o mundo e nasceram para Yahshua. Então, da mesma forma, nós fizemos um vídeo ali agora, nós os irmãos, um pequeno vídeo ali falando sobre o partido do pão. Da mesma forma que o partido do pão, ele é simbólico, ele também reflete no mundo espiritual. Ele está no mundo físico, que agora nós estamos vendo aqui, mas está refletindo também no mundo espiritual. Porque os principados e potestades estão vendo o que nós estamos fazendo aqui agora. E da mesma forma, é o batismo, é a imersão. Quando nós vamos lá fazer, quando nós fizemos ali agora a imersão ali, é simbólico? É. Mas tudo que nós fazemos no mundo físico, reflete no mundo espiritual. Quando a pessoa entrou lá dentro da água, lá, o que ele está fazendo ali agora? Ele está reconhecendo que Yahshua morreu por ele. E ele está se identificando com Yahshua no batismo. Ele está se identificando com Yahshua, porque ele está sendo emergido, sendo sepultado em Yahshua. Ele está mostrando para quem então? Ele está mostrando para os principados e potestades. Falou: eu aceitei Yahshua como meu Salvador, e eu agora estou sendo sepultado com ele aqui agora no batismo. Então, as coisas acontecem no mundo espiritual? Acontecem, mas elas começam no mundo físico. E elas refletem no mundo espiritual. Então, o partido do pão não é só espiritual. Porque nós estamos aqui em carne e osso. Então nós temos que fazer no mundo aqui. Por isso que Yahshua deixou, faça aí agora para poder refletir, anunciar para os principados e potestades que eu venci esse mundo. E aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, tem pessoas que falam: mas vocês estão fazendo lá o partido do pão, mas aí vocês então estão fazendo um funeral, um velório lá, porque alguém morreu. Eles não entendem as escrituras. Por quê? Porque quando a pessoa fala isso, ela não está entendendo os dois lados das escrituras. Paulo, o apóstolo Saúl, ele anunciava Yahshua ressuscitado, glorificado, mas ele também anunciava Yahshua morto. Olha o que ele diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Deixa eu ver se é 1 Coríntios. Não está conseguindo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Yahshua. E Yahshua crucificado, está nessa aqui, ou seja, Yahshua pregado no madeiro, Yahshua morto lá no madeiro. Ele falou: eu tive no meio de vocês, eu não quis saber de outra coisa, a não ser Yahshua e Yahshua morto. Por quê? Porque a morte de Yahshua, tem pessoas que estão achando que nós anunciamos a morte de Yahshua, nós estamos fazendo um funeral, que aquilo ali nós estamos anunciando a derrota dele. Não, nós estamos anunciando a vitória dele. Porque não é igual o Paulo pegou lá, isso aqui é um fracasso do Filho do Eterno. A sua vida terminou num fracasso, depois que ele falou lá. É isso que o inimigo quer. Né? O inimigo quer que as pessoas pensem dessa forma. Mas não foi isso. A morte de Yahshua foi a vitória. E a vitória dele, nossa. Aleluia. Porque quando ele foi pregado no madeiro ali, foi pregado o velho homem. O velho homem foi pregado em madeiro, foi crucificado, foi pregado juntamente. Então o nosso velho homem morreu por ele. Então nós anunciamos Yahshua glorificado e vivo, está no céu, ressuscitou, está no corpo de glória, anunciamos. Mas nós também anunciamos Yahshua morto, pregado de madeira. Então Paulo, ele trazia esses dois lados. Tem pessoas que só vê um lado, ele não vê esses dois lados.
Então nós estamos anunciando aqui hoje a morte de Yahshua, mas a morte de Yahshua com vitória, porque Yahshua venceu por nós. E nós estamos anunciando em memória. É tanto que se a gente, nós pegarmos aqui, podemos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, Malaquias capítulo 1, versículo 7. Os irmãos viram quanto essa questão é tremenda. Tudo que está no Velho Testamento é como eu falei nos vídeos lá, vocês acompanham os vídeos lá, vocês viram. Tudo que está no Velho Testamento são sombras das coisas que haveriam de vir. No Velho Testamento, em Malaquias capítulo 1, versículo 7 em diante, diz assim. Ele diz assim, vou ler na Bíblia de Jerusalém, que ela tem, quando ela coloca dois tracinhos assim, que é acréscimo, eu já vou ler sem usar acréscimo. Quando dizeis, a mesa de Yahweh é desprezível. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal? Oferece-o ao teu governador, acaso ficará contente contigo, ou receberá-te amigavelmente? Aí o versículo 12 vai dizer assim, versículo 11. Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Porque o meu nome é grande entre os povos. Deixa eu pegar o versículo 12. Vós, contudo, profanais, dizendo, a mesa de Yahweh está desprezível. Então ele virou e falou assim, ó, no Velho Testamento, o que era oferecido lá na mesa do Eterno, no altar? O altar aqui foi chamado de mesa do Eterno. O que era oferecido lá? Era oferecido o cordeiro. Só que eles começaram a desprezar a mesa do Eterno. Os judeus, os Yaldim, por não ter entendimento do que estava sendo oferecido em cima daquela mesa ali, eles começaram a desprezar a mesa do Eterno. Como é que eles começaram a desprezar a mesa? Aqui está escrito, eles começaram a pegar cordeiro aleijado, começou a pegar cordeiro cego, pega um manto lá, pega um aleijado lá e leva e põe lá em cima da mesa lá e oferece em sacrifício lá. O Eterno vai aceitar. Aí o Eterno falou assim, vocês estão desprezando a minha mesa. Vocês estão tendo a minha mesa como qualquer coisa. Hoje, o que está em cima dessa mesa aqui hoje? Tem um cálice aqui e um pão. Só que eu estando diante disso aqui agora, eu tenho que ter reverência e respeito. Por quê? Porque o que estava em cima daquela mesa lá no Velho Testamento era um cordeiro sem defeito que tinha que estar em cima daquela mesa. Então eles tinham que ter reverência, não podia nem pegar um animal aleijado, manco, serve de boi. Por quê? Porque aquele cordeiro representa o Filho do Eterno. E o Filho do Eterno é perfeito, sem mácula, sem ruga. Ele era perfeito e é perfeito. Então eles tinham que pegar o melhor cordeiro dele, porque aquele cordeiro estaria representando Yahshua. E eles iam lá e colocavam o cordeiro sobre a mesa, sobre o altar, e aí eles faziam o sacrifício do sangue do cordeiro ali, e não ficava só naquilo ali, não. Até agora vocês têm que comer dele. Come do cordeiro. Por que o Eterno falou vocês têm que comer dele? Porque o que o Eterno tem para nós é Yahshua. Ele ofereceu o melhor dele para nós. O que está escrito no livro de Gênesis 49? No livro de Gênesis 49, fala, vocês são um jumentinho que está amarrado junto à videira e se alimentam dessa videira até que os dentes dos seus olhos ficam brancos como leite. A videira é Yahshua. Então a Escritura nos mostra todo o tempo que nós devemos estar alimentando de Yahshua. Nós somos aquilo que nós alimentamos. Aleluia. Quanto mais nós comemos, quanto mais nós alimentamos de Yahshua, mais nós parecemos com Ele, mais nós nos identificamos com Ele. Então, por isso que Ele falou, vocês vão comer, vocês vão sacrificar o cordeiro e vai comer o cordeiro. Só que onde eu quero chegar com vocês? É que eu falei, tudo que está no Velho Testamento está no Novo, tudo que está no Novo está no Velho Testamento. Lá não tinha a mesa do Eterno? No Novo Testamento. Tem uma mesa do Eterno, está onde? No 1 Coríntios capítulo 10. Ele fala, vocês não podem ser participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. Só que o que estava na mesa do Eterno no Novo Testamento? O pão e o cálice. E Yahshua, ele deixou como sacramento para a igreja, como símbolo, o pão e o cálice. Por que ele deixou o pão e o cálice? Porque até ele vir, o cordeiro do Velho Testamento estava sendo oferecido sobre aquela mesa, representava o sacrifício do Filho do Eterno que ia vir por nós. Só que depois que Yahshua colocou o pão lá em cima da mesa lá e colocou o cálice, ele virou para ele, estava dizendo para os apóstolos assim, da agora para frente, hoje é dia 15 de Nissan, eu estou aqui em Jerusalém, em Al-Shalom, aquele cordeiro que eles vinham fazer lá atrás, lá, já mostrando o futuro,
Aquele cordeiro lá simbolizava eu. Eu cheguei aqui agora, eu sou o cordeiro que vai ser sacrificado hoje. Então, da agora para frente, vocês não podem fazer sacrifício mais. Porque o sacrifício vai ser feito de uma vez por todas. Sou eu que vai ser sacrificado hoje. Então, ele foi sacrificado naquele dia, assim. Só que antes de ele ser sacrificado naquele dia, ele estava falando: ó, agora para frente, vocês não vão fazer nenhum sacrifício mais. E não vão fazer nenhum sacrifício mais. Mas eu vou deixar algo aqui que vai representar o meu corpo e vai representar o meu sangue que vai ser derramado por vós. É esse pão aqui e esse cálice. Por que ele escolheu o pão? Porque o pão ele é feito de trigo. E o trigo, para poder se fazer o pão, o trigo tem que ser moído. E o que está escrito no livro de Isaías? Ele foi moído, ele foi despedaçado por nós. Então, irmãos, as coisas vão se tornando claras demais que o partido do pão ele tem que ser feito. Não existe, é um mandamento, é um memorial. O Eterno falou lá no Velho Testamento, lá falou: vocês vão fazer como um memorial. Por que o Eterno falou para os judeus? Vocês vão fazer como um memorial. Porque eles tinham sido libertos do Egito. Como é que eles foram libertos do Egito? O Eterno falou: vocês querem ser libertos do Egito? Sacrifica o cordeiro, cada um leva o cordeiro para sua casa, sacrifica ele, come daquele cordeiro e depois passa o sangue dos umbrais das portas. E aí vocês vão ser libertos do Egito. Não é isso? Que está escrito lá: Jesus saiu e foi através do sacrifício do cordeiro. Então, da mesma forma, aconteceu conosco. Como é que nós fomos libertos do pecado? Não foi Yalcha que foi lá no madeira e morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, não foi o cordeiro. Isso aconteceu, isso está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, que nós podemos ler. E aí, isso tudo, então, é quando a gente fala assim: tudo que está lá atrás são sombras das coisas que haveria de vir. É só interligar uma coisa com a outra. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: e pelo seu sangue, desde que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então foi pelo sangue de Yalcha que nós conseguimos a nossa redenção, a nossa libertação. Quando ele morreu lá em Yalchalã. Como é que Israel saiu do Egito? Quando ele matou o cordeiro, comeu do cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta e até falar: agora vocês podem ir embora, porque vocês fez o sacrifício do cordeiro. Então Yalcha veio e fez o sacrifício por nós e pronto. O que Yalcha falou assim? Lá atrás o cordeiro estava apontando para o futuro, não é isso? Que haveria de vir o sacrifício dele que haveria de vir. Agora, quando ele partiu o pão, ele virou e falou assim: agora é um memorial do que aconteceu para trás. Não é isso que nós estamos fazendo? Um memorial do que aconteceu para trás? Então o cordeiro lá apontava para frente. Agora o pão e o cálice aqui apontam para trás, pelo que ele fez lá atrás. Então aqui nós não estamos sacrificando o cordeiro aqui. E nós já sabemos que o cordeiro já foi sacrificado. E foi sacrificado de uma vez por todas. Aleluia. Ele não vai ser sacrificado mais. Porém, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos fazendo agora um memorial daquilo que já foi feito. Nós estamos trazendo a lembrança do que o nosso mestre passou. Então é isso que ele pediu, para não deixar cair no esquecimento. Tem pessoas que falam assim: mas eles faziam então toda semana? Os apóstolos faziam toda semana. Fazia. Por que eles faziam toda semana? Porque eles queriam ter na mente deles, eles queriam que ficasse fresco na mente deles aquilo que aconteceu com o mestre deles. Eles não queriam deixar apagar nunca. Então não interessa se vocês faziam todo dia, se vocês faziam toda semana, se vocês faziam todo mês. Não interessa, eles queriam ficar para sempre lembrando. Vamos fazer, tem uma oportunidade, vamos fazer agora para lembrar do sacrifício que ele fez. E o Eterno quer isso. O Eterno quer que o sacrifício do filho dele caia em esquecimento. Imagina se a igreja primitiva tivesse deixado de fazer o partir do pão. Teria caído no esquecimento. Então Yalcha pediu, ele fez o quê? Ele foi lá e partiu o pão, falou: fazer isso em memória de mim. Tomou o cálice, falou: fazer em memória de mim. Depois ele ressuscitou, foi andando junto com aqueles dois rapazes lá no caminho de Emaús lá. O que aconteceu lá? Os rapazes não estavam conhecendo ele. Andou com ele e não conheceu ele. Andou com ele o tempo todo e não conheceu ele. Ele conversou com ele, ele não conheceu ele. Quando ele entrou dentro da casa lá, ele falou: não, dentro da casa não estou ouvindo mais, mas aqui hoje está ficando tarde. Aí ele pegou o pão que ele partiu, aí eles discerniram. Eles discerniram que aquele era Yalcha, era o Mashiach. E onde está escrito isso? Isso está escrito no livro de 1 Coríntios. Paulo fala assim: quem come deve sem discernir o corpo, come deve para a sua própria condenação. O que Yalcha está falando? Se nós comermos aqui esse pão que está aqui hoje, tomar esse cálice sem discernir o que isso aqui representa, nós estamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Nós não estamos entendendo o que o mestre passou por nós. Então, eles discerniram, eles conheceram
A palavra discernir significa conhecer plenamente. Eles conheceram o Perialcha por causa do partir do pão. Na hora que quebrou eles, vocês entenderam? Ué, naquela noite lá que ele foi morto, ele fez isso aí, dessa forma ainda, falou para nós que isso aqui representa o corpo. Aí eles conheceram ele. Então nós temos que procurar discernir o corpo do Mashiach, entender. Então esse estudo aqui, ele é para isso. Ele é para nós para entender o que significa o partir do pão, o que significa o partir do cálice. E está sendo representado aonde? Está sendo representado no livro de Malaquias. Ele fala, vocês desprezaram a minha mesa. Então tem pessoas que estão falando que isso aqui é um funeral. Tem pessoas que estão chamando isso aqui de idolatria. Está entendendo isso aí de discernir? Irmão, um parênteses, isso que tu está sendo acusado, que os irmãos se contrapõem a esse ensinamento falsamente, né, por acusação de eles não se sustentam pelo seguinte: eu participei de 2 sinagogas, uma messiânica, de Yal, o nome Yeshua, e outra sionista. As 2 sinagogas, eles comemoram as festas até hoje, e assim tem sido, por 3.600 anos. Então, se eles fazem memória de Pessa, de Shavuot, de Sukkot, de Hanukkah, eles estão idolatrando então, há 3.600 anos? É um absurdo. Então, quer dizer, ele está acusando de idolatria uma memória que os judeus praticam para as festas. E nós estamos fazendo o mesmo com o Yauch. É uma memória, como os judeus fazem para as festas. Só que nós temos a visão do Mashiach correta, e eles estão. Então, isso aí, eu sou prova viva, eu vivi essa memória. Não é considerado idolatria as festas. E agora nós ganhamos o entendimento correto, porque nós aceitamos a Yahshua como Salvador, então nós entendemos quem é o Cordeiro. É o Filho do Eterno. Os judeus não imaginariam nunca que o Filho do Eterno ia vir à Terra e teria que morrer. Eles sempre esperavam ele chegando e espera até hoje. Ele chegando, se você falar que ele tem que passar por ele tinha que passar por um sacrifício, jamais eles iam aceitar. Eles não aceitam. Eles falam, não, vai vir, não tem que morrer não, mas para registrar de Isaías. Ele foi levado como ovelha muda perante seus torceadores, não abriu sua boca. Então a Escritura nos mostra que ele ia morrer sim. Então, está registrado aqui, não tem como questionar. Vocês têm a minha mesa, você desprezou a minha mesa. É por isso que eu falo que quando vamos fazer certinho, eu já participei de denominação, já vi líderes, pastores de denominação de lá, falando, não vai lá na padaria e busca um pão salvado. Eu falei, como é que o cara manda ir lá e buscar um pão fermentado? Ele está discernindo, sendo que o fermento, a Escritura, o apóstolo Paulo fala que o fermento levanta a massa toda e que o fermento é símbolo do pecado, é símbolo do mal. E acho que não tinha o pecado no seu corpo. Então tem que ser um pão sem fermento para representar ele. Então, as coisas têm que ser feitas discernindo. O que significa isso? É discernir. Entender o significado. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. E interessante que quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, quer ver? Nós podemos ler? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Diz assim: quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia de Yahweh. Existe, se você pegar a Bíblia da Almeida aí, vocês vão ver e falar assim, a mesa do Senhor, na Bíblia da Almeida, em qualquer outra Bíblia vai falar mesa do Senhor, não é isso? Só que na tradução original, daria ali seu tetragrama, e hoje revolver, é a mesa de Yahweh, porque essa mesa aqui é a mesa de Yahweh. O que está sobre a mesa de Yahweh? O Filho de Yahweh, o Eterno, ele providenciou essa mesa. Como é que ele providenciou essa mesa? Entregou o seu Filho para morrer por nós, como Cordeiro. Então é a mesa do Eterno. Essa mesa foi instituída por Yahweh, o Criador do universo. Ela não foi instituída por Yahweh, ela foi instituída pelo próprio Eterno. Então, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, ele fala assim, quando vocês fazem isso, vocês não estão... o que fazeis não é comer a mesa, a ceia de Yahweh. Por quê? Porque ele falou assim, cada um come a sua própria ceia. Aí o que acontece? Tem irmãos que o que eles não conseguiram entender? O partir do pão está tão entrelaçado com a refeição, com a ceia, que se a pessoa não aprofundar aqui, não consegue distinguir um do outro, porque os dois estão unidos um no outro. Lá eles faziam uma ceia, um jantar, e junto com esse jantar, eles faziam o partir do pão. Junto com esse jantar. Aí o que acontecia? Uns comiam demais,
e outros bebiam demais. E fazia sem esperar os outros chegar. E aqui nós esperamos todo mundo se juntar, para todo mundo participar. Né? Esperou todo mundo se reunir. Eles não esperavam. Eles disseram, não, vamos, parte o pão e já vamos comer. Todo mundo comia e pronto. Eles não entendiam que o partir do pão tem um significado tremendo. É melhor você largar o jantar fora e trazer só o pão que a Dona fez aqui, do que você ter os dois e não ter um entendimento. Então Paulo virou e falou assim, ó, quando vocês se reúnem, vocês não estão participando, não é da mesa da ceia de algo, porque vocês estão comendo a sua própria ceia. Aí ele falou, vocês têm comida na casa de vocês, não? Por que vocês não enchem a barriga lá primeiro e vêm para cá então e partem só o pão? É melhor vocês encher a barriga lá e beber na casa de vocês e vir partir só o pão, porque aí vocês estão pecando. Está entendendo que agora, aqui nesse texto, a gente vê separando a ceia do partir do pão, ele está falando, vocês estão comendo a própria ceia de vocês, não é a ceia de Ial. Porque se vocês estivessem comendo a ceia de Ial, vocês tinham que entender que junto com essa ceia tem um partir do pão. E vocês não viram o partir do pão, vocês partem do pão como se fosse uma coisa normal. Ele está falando assim, ó, bebe na casa de vocês, que vocês têm para beber, come o tanto que vocês tiverem que comer, hora que vocês chegar. Se vocês não tiver nada para comer lá, vocês partem o pão, mas aí você vai estar fazendo certinho. Você está discernindo o corpo do Mashiach. Então existe quando você aprofunda no assunto, você consegue ver que os dois, eles podem se separar um do outro, mas para isso você tem que aprofundar no texto. Então, por isso que a Escritura fala a ceia, o partir do pão, a ceia, o partir do pão, aí depois você fala assim, peraí, a ceia é um então, e o partir do pão é outro. Mas se você olhar na visão do eterno, você vai ver que os dois formam um só. Por isso que a Escritura tanto faz falar a partir do pão quanto falar a ceia. Os dois estão juntos. Os dois estão interligados. E aí aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu posso pegar aqui na frente para vocês verem. Apocalipse capítulo 19. Eu não vou estender muito não, tá? Mas tem alguns irmãos aí também que parece que ele vai ter aqui. Apocalipse 19, versículo 7. Versículo 7. Vou ler nessa tradução aqui. Diz assim, ó, alegremos-nos e exultemos. Demos a glória ao Criador, porque estão para realizar as lutas do Cordeiro, e a sua esposa já está pronta. Concedendo-lhe vestir com linho puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. A seguir disse-me, escreve, felizes que foram convidados para o banquete das lutas do Cordeiro. Tem alguma tradução que fala ceia? Os irmãos têm alguma tradução que fala ceia na mão? Porque tem uma tradução aí que vai trazer assim, ó. Bem-aventurados que foram convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. A sua? Então lê a sua. E disse-lhe, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse, essas são as verdadeiras palavras de alma. Aí, viu? Bem-aventurados que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. O que o apóstolo Paulo falou? Quando vocês se ajuntam, não é para comer a ceia de alma. Essa ceia está onde agora? Ela está lá em cima. Porém, ele está falando bem-aventurados que são convidados para participar dessa ceia lá. Por que ele está falando bem-aventurados que são convidados para participar dessa ceia lá? Porque ela começou aqui. A festa começou aqui. Começou aonde? Começou quando Yahshua reuniu com seus apóstolos, ele partiu o pão, partiu o cálice e falou, essa é a nova aliança do meu sangue. Naquela hora, ele falou, a aliança do meu sangue. Por quê? Porque ele estava ficando noivo para a igreja, naquela hora ele estava ficando noivo. Mas o casamento ainda não aconteceu. E o casamento vai acontecer aonde? O casamento vai acontecer lá na glória. Aí se eu não quero agora participar do parto do pão aqui, eu posso participar lá com ele? Se eu não quero me alimentar de Yahshua hoje, agora, porque isso aqui é alimentar dele. É uma das maneiras, você alimenta de Yahshua comigo, invocando o nome dele. Yahshua, você está chamando ele para dentro de você, você está se alimentando dele. Qual a outra maneira de você alimentar dele também? No parto do pão. Você está se alimentando dele. A prova é tanto que quando o Mashiach apareceu para Elias lá, Elias estava fraco lá com fome, ele tocou no pão e falou para ele, como? O anjo de alma apareceu para ele e falou assim, come esse pão aí. Ele levantou assim, comeu o pão,
ele criou força, ele andou mais 40 quilômetros. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala: quem come e bebe dignamente morre ou adoece. Mas se comer corretamente na presença do Eterno, recebe vida, recebe força, Aleluia. recebe vida. Ela é do Filho do Eterno. E o Eterno tem o Filho dele para nós, não tem outra coisa para nós. Entendeu? Então, a festa começou quando ele se reuniu com os apóstolos. Ali fez o noivado. E aí agora ele falou assim: nós vai fazer lá em cima de novo. E lá, tudo indica que ele vai nos servir. Esse partido com ele foi arrebatado e ele, na visão, ele viu Yalcha vestido de garçom servindo a mesa. Aleluia. Mas ele mostrou isso várias vezes, que ele falou: quem falou? Quem quiser ser o maior seja servo, assim como eu estou servindo você. Yalcha e Citaíra Virgínia. Ele mostrou várias vezes a humildade dele em servir, ele tem prazer em servir a igreja. Mas assim, é uma troca. Lá no seu livro de Lucas ali, o Eterno conta a parábola lá que ele colocou para um servo, quando o servo chega, primeiro ele arruma tudo e depois ele vai lá servir, alimentar, vai alimentar o mestre dele. Fala que nós podemos alimentar o Eterno. Aí a gente vai perguntar: mas como é que eu posso alimentar o Eterno? A Escritura mostra que nós podemos alimentar o Eterno. Nós alimentamos o Eterno quando nós estamos adorando a Ele. Aleluia. Nós estamos alimentando Ele. Então o Eterno fala para nós alimentar Ele primeiro, para depois Ele alimentar nós. É uma troca, tem uma troca. Nós alimentamos Ele, adorando Ele, e Ele derrama o Espírito dele sobre nós. Não é assim? Então, essa questão ela vai se consumar lá na glória. É lá que vai ter o partido do pão de novo. Lá vai ter a ceia. Por isso fala: bem-aventurados convidados às ceias das bordas do Cordeiro. A festa começou aqui, mas ela vai terminar lá. O que eu falei naquele outro vídeo? Ele falou: vai lá e chama o rapaz lá que está carregando um cântaro de água, né? Ele vai ser, vocês assistiram o vídeo lá, viu esse vídeo? O rapaz está carregando um cântaro de água, você vai acompanhar ele. Aquele rapaz está carregando um cântaro de água, vai apresentar ele. E aquela água é ele, o que tem sido de Efésios? Ele vai nos lavar por meio da água, e do Espírito dele e da sua palavra. Então ele vai levar vocês no andar de cima. Aleluia. No andar superior, e a sala vai estar toda mobiliada. É lá, é na glória, no andar de cima. E ali ele ficou noivo para a igreja. Agora ele está esperando mais uma vez para poder fazer o que ele falou: não vou fazer até que se cumpra, até que ela se cumpra no reino do meu Pai. Então, até que ela se cumpra no reino do meu Pai, ela tanto que Santa foi que ela vai se cumprir, é porque ela começou aqui no terreno, ela não cumpriu ainda. Então ela vai se cumprir plenamente quando nós chegarmos lá. Aleluia. E aí eu digo: não quero participar. A mesma coisa que você está falando assim: eu não quero alimentar o filho do Eterno. E vem que o Eterno falou de Malaquias: vocês desprezaram a minha mesa. Por que desprezaram a minha mesa? Vocês estão desprezando o meu nome. Olha o tanto que isso é sério. Vocês desprezaram a minha mesa e com isso vocês estão desprezando o meu nome. Leia Malaquias capítulo 1, versículo 7 em diante. Por que o Eterno falou: vocês estão desprezando a minha mesa, vocês estão desprezando o meu nome? Porque estão desprezando o Filho do Eterno que estava sobre a mesa. E isso está registrado no livro de Salmos. Fala assim: todos prostrem e beijam o pé do Filho para que o Pai nos permite. O Eterno diz que é para todos. Vão ter que vir prostrar diante do Filho dele e beijar os pés do Filho dele, reconhecendo que ele é o mestre, o rei dos reis, para que o Eterno não se irrite. Falando que o Eterno é o Filho dele e deu o melhor que ele tinha para nós. Ele deu o melhor dele. Então, quando Israel saiu do Egito e foi andando ali, o que estava caindo do céu e alimentando eles? Nessa tradução aqui, ela vai falar, vamos ver o que a gente vai ver? Eita glória. Que bênção, Senhor. Salmo 78, versículo 25. Salmo 78. No meio da Bíblia. Salmo? 78, 25. Não, O já achei. 24 diz assim: 24 e 25. Para os alimentar, fez chover o maná, deu para eles o trigo do céu. Cada um comeu do pão dos fortes. Mandou-lhes provisões em fartura. Na tradução de vocês fala: cada um deles se alimentaram do pão dos anjos. O Eterno fazia o maná cair do céu, para eles irem alimentando o maná, para eles aguentar, andar, para eles ficar fortes. E eles estavam alimentando o pão dos anjos. O que é o pão dos anjos aqui? É Yalcha, Machia. Eles estavam alimentando de Yalcha. Porque o Eterno estava provendo para eles o Machia. Tanto que tudo que
está no Velho Testamento representa Yahshua. Eles saíram lá do Egito, matou o cordeiro é Yahshua. Andou, estava com sede, a rocha deu água, a água era Yahshua. Tudo é Yahshua. Foram emergidos, né? Foi emergido em Moisés. Moisés é a tipologia de Yahshua. Nós fomos emergidos hoje em Yahshua. Então, tudo que está no Velho Testamento é uma tipologia de Yahshua. O Eterno colocou ele no centro das Escrituras. A Escritura toda gira em torno do Mashiach. Ele é o centro de tudo. Por isso que fala que tudo foi criado pelo intermédio dele. E sem ele o Pai não fazia nada. O Eterno falou, tudo eu fiz por intermédio dele e fiz para ele. Só que, devido a ele ser o filho predileto do Eterno, nós agora fomos agraciados juntamente com ele, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos co-herdeiros juntamente com o Yahshua Mashiach. E ele se tornou primogênito dentre muitos irmãos. E o próprio Mashiach disse que se alegrava com os homens, quando o Eterno estava criando os homens, ele andava criando os céus com a terra, que ele se alegrava, ele se alegrou quando o Eterno fez o homem. Por quê? Porque o Mashiach, ele quer ter comunhão conosco também. E ele diz, e a Escritura diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmão. É tremendo. Então, o Eterno alimentou eles com esse pão, o pão dos fortes. Aí chegou um momento que ele virou e falou assim, não, não quero mais não, eu quero é carne. Eu estava no Egito e lá tinha carne, nós comíamos carne, nós comíamos só coisa gostosa, e tinha carne à vontade. O que ele estava fazendo? Ele estava refugando o maná, ele estava rejeitando Yahshua, falando, não, eu quero é carne, querendo entrar na carne, né? Aí o Eterno falou, beleza, vocês querem carne? Vou mandar perdidos lá do deserto, eu vou mandar uma toda de perdidos para vocês vão comer. Mandou as perdidos e eles começaram a comer perdidos, mas segundo disse que eles ainda estavam com um pedaço de carne nos dentes e o Eterno veio ceifando tudo, matando todo mundo. Por que o Eterno veio matando todo mundo? Porque eles rejeitou o maná. Mas Josué e Caleb não, Josué e Caleb não reclamou hora nenhuma. O maná estava lá e eles estavam lá comendo, o maná estava lá e só alimentando o maná, alimentando o maná. E o maná só fortalecendo ele e os dois entrou. E a Escritura nos mostra que o maná só parou de cair na hora que eles pisou para dentro da terra prometida. Até chegar na fronteira, o maná estava caindo. Quando eles pisou lá dentro, cessou o maná. Por quê? Porque agora ele já estava dentro da terra do descanso, dentro da terra prometida. Então, quando nós chegarmos no maná agora, nós vamos fazer essa ceia, mas não vai precisar mais, porque agora Yahshua vai estar presente. Aleluia! Nós falamos dessa questão, eu falei assim, ó, se as pessoas tivessem tocado, questão de sábado, questão de carne de porco, questão disso, daquilo outro, eu não teria falado nada, não. Porque o apóstolo fala assim, não, o apóstolo fala, não destrua a obra do Eterno por causa de comida, de bebida, dessas coisas aí, porque senão você vai pagar por destruir a obra do Eterno, por causa dessas questões. Ou se alguém quer guardar o dia de sábado, ele faça para o Eterno. Se outro quer guardar, também está fazendo para o Eterno, não entra em contenda por causa dessas coisas não. Mas quando falou o partir do pão, eu falei, aí nunca, porque o Eterno não vai aceitar tirar a mesa dele nunca. Homem nenhum não tem poder para tirar a mesa do Eterno, tem poder de instituir. Glória! Eita glória! A prova é tanto que tem mais de 2000 anos, tá aí, as pessoas não estão aí partindo pão até hoje, porque começou com quem? Começou com Yahshua lá atrás. E antes de Yahshua já tinha um cordeiro lá no Egito representando ele. Então a mesa é a mesa, por isso que fala a mesa de Yahweh. Não é a minha mesa, não é sua mesa, é a mesa do Eterno. E homem nenhum, demônio nenhum pode levantar, já levantou e caiu tudo. Glória! A mesa é dele, ninguém vai tirar, quem vai tirar a mesa do Eterno? E além de tudo, Yahshua falou o quê? Fazer em memória de mim. Fazer em memória dele até que ele volta. Até que ele arrebate dele. Quando a gente vai, se a gente pesquisar tudo, a gente vê que isso aqui marca a volta dele. Não é, isso aqui não era feito na Páscoa? Não era feito na Páscoa? Não era feito na Páscoa. Então ele está querendo, está dando até uma pista para nós, falando, ó, arrebatamento é na Páscoa, fazer em memória de até que ele volta, até que ele volta, até que ele arrebata nós. Ele está dando uma pista. Aleluia! Então está tudo interligado, é em memória dele, E aí eles foram para entrar na terra da promessa. Quando eles foram para entrar na terra da promessa, o que foi a terra da promessa? Vocês saíram do Egito, primeira coisa, o que vocês tiveram que fazer? Vocês tiveram que sacrificar um cordeiro e comer dele. E passou o sangue no umbral da porta lá para vocês entrarem, para sair. Nós não estamos saindo? Nós não estamos saindo aqui? Aleluia! E ele falou assim, então agora para vocês entrarem lá na terra, para na fronteira, para aí. Vocês vão sacrificar um cordeiro para alimentar dele,
para depois vocês entrarem. Você imagina só a turma ali que fala, não, eu não vou fazer, não vou comer não. O Eterno ia deixar entrar? Nunca, está recusando alimentar o filho dele. Quem não quer alimentar de Yahshua tem direito de entrar lá, onde Yahshua está? Nunca. Por quê? Porque quando o Eterno fez Eva lá, como vocês viram no vídeo lá, o Eterno tirou da costela de Adão, fez uma mulher, levou pela tira e falou assim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ele recebeu ela. E Yahshua está preparando a igreja para apresentar ela a si mesmo, sem mácula, sem ruga, como uma noiva. Eva foi levada para Adão, por quê? Porque ela saiu de Adão. Então só vai voltar para Yahshua aqueles que Yahshua foi transformado neles. Aleluia. Como é que isso acontece? Alimentando de Yahshua. E uma das maneiras é essa aqui. Essa é uma das maneiras. Então como é que eu posso recusar todas as armas que vier para mim me parecer mais com Yahshua e me identificar mais com ele, eu vou fazer. Porque esse é o alvo. O apóstolo Paulo falou, eu fui alcançado por Yahshua, mas eu não julgo ter alcançado ele. Aí ele falou, não prossigo para ver se eu consigo alcançá-lo e conhecer. Aleluia. Eu não julgava que ele tinha conhecido ele plenamente, não. É tanto que os apóstolos andou pela vida toda lá, andou pelo tempo do ministério dele, todo dia conhecia ele. E ele não entendia que aquele ali era o Filho do Eterno, né? E fez a terra todo dia, tudo foi feito por intermédio deles. Não conhecia. Então, nós estamos num processo em que Yahshua está sendo formado em nós. E quanto mais nós pudermos descobrirmos armas e maneiras de estarmos sendo transformados na imagem do Filho do Eterno, nós temos que pegar essas armas. Por isso que eu falei para os irmãos que o invocar o nome de Yahshua nos leva, nos traz, nós podemos estar começando a querer sair do Espírito, mas quando eu falo, ó Yahshua, o próprio Eterno me traz para o Espírito de novo, para não voltar para cá. Não é? Ele me traz para o Espírito, eu estando no Espírito, ele está me transformando na imagem do Filho dele. É isso que ele quer, ele falou no livro de Romanos que ele quer transformar todos nós na imagem do seu Filho, quer nos moldar na imagem de Yahshua. Nós vamos ser idênticos a Yahshua, parecidos com Yahshua, ter a natureza dele, ser manso igual a ele, ser humilde igual a ele. Ele falou, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele quer que nós nos identificamos com ele e sejamos o clone dele. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao Filho do Eterno. Nosso corpo não vai ser igual ao do Eterno, mas vai ser igual ao corpo de Yahshua. E não fala que vai ser parecido, não, mas vai ser igual ao corpo de Yahshua. Glória igual dele. Né? Então essa é a meta do Eterno. Então o Eterno, ele nos mostra tudo, do Velho Testamento até chegar no Novo Testamento. Está tudo lá representado no Velho Testamento? Está no Novo Testamento também. Não é? Não é isso que está? Você pega lá atrás, tem tudo lá. Você chega aqui, está aqui. A questão é encaixar uma coisa com outra. Você vai encaixando. Então há uma parábola, né, que fala lá que o sacerdote, ele tira coisas boas do seu tesouro antigo e do seu tesouro novo. Lá fala. O que é o tesouro antigo? O Velho Testamento. O que é o tesouro novo? O Novo Testamento. Então nós temos que pegar os dois. E aí Yahshua ainda vira e fala assim, ó, esse cálice aqui é a nova aliança do meu sangue. Por quê? Porque toda aliança é feita com sangue. Quando o Eterno fez uma aliança com Abraão, ele fez como? A circuncisão, teve que haver sangue, teve que haver derramamento de sangue, circuncidar. Ele falou com Abraão, vou fazer uma aliança com você, né? Depois chega lá na frente, ele falou com Moisés, mata o cordeiro e passa o sangue no umbral da porta. Estou fazendo uma aliança com você agora, a aliança aí da lei, aí lá vou te entregar a lei, mas eu estou fazendo. Aí Yahshua falou assim, ó, está chegando aí o Novo Testamento, é a nova aliança. Isso aqui, esse cálice aqui, ele representa a nova aliança no meu sangue, ele representa a nova aliança que eu estou introduzindo. Eu estou introduzindo agora a nova aliança, o Novo Testamento, eu estou introduzindo isso. Então quando eu bebo o cálice de algo, quando nós bebemos esse cálice, nós estamos renovando a nossa aliança com Yahshua. Está entendendo? Quando isso está entendendo? Todas as vezes que nós fazemos, nós estamos renovando. A aliança já foi feita, mas nós estamos renovando, nós estamos cada vez mais nos fortificando. Então é isso, irmão, que eu queria passar para vocês, essa questão. Depois nós podemos fazer um vídeo, né? Se for preciso, né? Mas tem que não vai ser preciso, porque a pessoa que está no Espírito e está pedindo entendimento eterno, ela vê e o Espírito do Eterno testifica com ela, não tem como questionar. As coisas é claras demais. Só que o maligno ele quer introduzir, ele quer levar para outro lado, ele quer tirar a pessoa ele sabe que a pessoa pegou o rumo. Não, aquele lá se deixar, ele vai bater lá dentro e vai participar daquelas bordas lá dentro. Ele vai estar junto com o cordeiro, participando das bordas do cordeiro, da ceia das bordas do cordeiro. Então eu tenho que criar um obstáculo aqui, ó. Eu tenho que criar uma barreira para que ele não alcance isso aí. Então muitos, infelizmente, levou para esse outro lado aí. O que aconteceu com eles?
tentaram tirar a mesa de Ial. É a mesa de Ial, é a mesa do Eterno. E sobre essa mesa está Ialcha, representado pelo pão e representado pelo cálice. E caiu por terra e vai cair por terra, porque essa mesa ela vai ficar até ele voltar. Ele prometeu, falou, ela vai ficar até que eu volte. Até que Glória! Soberano e eterno e alto, nós te louvamos, ó Pai, por essa vida que vive e reina para todo sempre. Consagramos, Pai, queremos que esse pão representa, ó Pai, o corpo do Machia que foi entregue por nós, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício do teu filho, ó. Obrigado pelo que ele fez por nós, ó Pai. Nesta tarde, ó Pai, nós reconhecemos, ó Pai, o sacrifício de alma. E estamos fazendo em memória dele, ó Pai. Lembrando daquilo que ele passou por nós, ó Pai. Lembrando do seu sacrifício, ó Pai. Não vamos deixar morrer, ó Pai. Até que ele volte, mas não vamos deixar cair no esquecimento, ó Pai. Nós vamos fazer, ó Pai. Porque é uma ordem tua e do teu filho, ó Pai. Nós queremos alimentar do teu filho, ó Pai. Queremos ser fortes, ó Pai. Queremos ser Josué e Caleb, ó Pai. Para entrar na terra prometida. E nós precisamos de alma, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser alimentados, nós precisamos estar em vigor, em espírito, te adorando, fortalecido a cada dia, por meio desse alimento que é Yalcha. Em nome de Yalcha. Na noite que foi traído, Yalcha tomou do pão e partiu e disse aos seus discípulos: tomai, comei dele todo, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Oh, amado da minha alma, só és. Oh, Pai, exaltamos e glorificamos esse nome que é sobre todo nome, o autor da nova aliança, o autor e consumador da nossa fé. Pode comer, querido. É? Vai comendo. É esse que é o memorial. Você partir, tirar a porção, comer, pode comer. Uma orientação, querido. Tira um pedaço menor para todo mundo participar. Senão nós vamos ter algo de conta do pão. Não é o tamanho dele, entendeu? Não é o tamanho do pedaço, certo?
Pedaço grande. Passa aí, ó. Pedaço grande, pegou, né? Aleluia. Todo mundo se serviu, gente? Não, ainda não. Estou passando ele. Aleluia. Exaltado é o teu nome. Que somente és. Nunca houve nem haverá pouco, nem além do que. Aleluia. Eterno, amado da minha alma. Aleluia. Salvador amado. Louvado seja o teu nome. Todos participaram? Louvado seja o nome de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Quantos anos participaram? Esse lado já vamos participar. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Encerrou aí? Encerrou? Traz aqui para mim. Todos participaram aí? Sim? Sim. Obrigado pela delicadeza. Aleluia. Bom? E semelhante modo, Grande eterno, Pai, te louvamos, Pai, te glorificamos, Pai. Por esse caso, Pai, representa, Pai, o sangue do teu filho, em nome de Alcha, Pai. Estaremos tomando, Pai, porque nós entendemos, ó Pai, o sacrifício que Alcha fez por nós, Pai. Em nome de Alcha, Pai. Obrigado por esse caso, Pai. de semelhante modo, depois de cear, Yahshua tomou do cálice e deu graças e disse aos seus apóstolos: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos, fazer isso em memória de mim. Tá certo?
Irmãos, eu vou estar lendo 2 versículos aqui. E aí nós vamos invocar o nome do Eterno 3 vezes. E vamos invocar o nome de Yahshua 3 vezes e vamos participar do cálice. O primeiro versículo que eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue do Mashiach? E no livro de Salmos, eu vou estar lendo o versículo, capítulo 16, capítulo 16, versículo 13. Nós vamos estar invocando o nome do Eterno. E diz assim: erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahweh. Nós vamos invocar o nome do Eterno 3 vezes e o nome do Filho dele. Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó O teu trono é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Onde ficar o cálice aí? Em você? No caso? Onde o cálice já passou? Só para saber. Está chegando ali? Aleluia, Rei eterno da minha alma. Aí atrás já passou? Não.
Encerrou aí? Falta aqui, ó. Aqui a casa. Acabou aí? Falta. Falta. Que tem? Apareceu. Apareceu? Aí, querido, aqui. Encerrou? Então é isso, irmão. Foi um prazer estar aqui com os irmãos, participando desse Partilha do Pão, né? Conhecendo mais essa família do Eterno aí, família de Yalcha. E agora sim, fazemos o Partilha do Pão sem ser na divisão, sem ser nas denominações, que são divisões. Fizemos o Partilha do Pão sem fermento, da maneira correta, e fizemos invocando o nome verdadeiro do Eterno. Aleluia! Aleluia! Está encerrando o chave de ouro, né? Aleluia. Ó, Pai. Mas caiu por terra, porque participamos desta reunião, participamos, ó Pai, do Partilha do Pão, participamos, ó Pai, do cálice. Está, ó Pai, consumado aqui, ó Pai, mas nós queremos consumar lá no céu, ó Pai, com o teu filho, ó Pai, vendo a tua glória, ó Pai, nos dê essa graça, ó Eterno, de participar, ó Eterno, dessa ceia, juntamente com o teu filho, ó Pai, em auge de magia, como noiva pura, ó Pai, santa, sem mácula, sem ruga. Sim, Pai. Conceda a cada um aqui que está, ó Pai, invocando o teu nome e o nome do teu filho, ó Pai. Conceda a cada um essa graça, ó Pai, de estarmos assentados naquela mesa, naquele jogo, para participar do teu filho, ó Pai. Esse é o nosso alvo. Conhecer a Ti, ó Pai, adorar a Ti cada dia mais e aliar para Ti. Obrigado, ó Pai, em nome de Alvo, por esta reunião, por esta Agora passa esse caixinho de ouro. Valeu, pessoal. Obrigado aí, hein? Querido, você vê que o Eterno faz com a gente. E vocês vão gravar isso que eu vou falar. Os porcaria. Participando dessa mesa maravilhosa. Quando é que nós sonhamos com isso? Verdade. Se não tivesse presidente eterno, você não aguenta. Não, não é. E nós temos o Espírito Eterno. Aleluia! Se nós não vemos mais, nós nos veremos na boda. Mas isso é bom demais da conta! E Yalcha vencer!
Aleluia. Obrigado, irmãos. É isso aí. Obrigado. Vamos que vamos. Obrigado, irmãzinhas. Obrigado a todos. Até a próxima.